Quantas vezes uma mulher em vulnerabilidade é silenciada por estereótipos, julgada por suas emoções e desacreditada por seus hormônios? O direito pode ser um lugar de medo ou de poder. E hoje vamos falar sobre como o acolhimento jurídico feito com humanidade pode transformar dor em força. Sejam bem-vindas ao 5º episódio de Humor e Hormônios. Eu sou Carol Campos, terapeuta transpessoal, doula e comunicadora da complexidade feminina. Hoje, com nossos hormônios mais equilibrados, vamos com um humor mais sério um pouquinho hoje, pois o tema de hoje é como o acolhimento jurídico pode trazer poder para as mulheres em momentos de vulnerabilidade hormonal e emocional. Primeiramente, eu quero agradecer as nossas parceiras, a Clínica Madre, da doutora Ana Thaís e doutora Natália, que são apoiadoras do Parto Humanizado, Performance Pilates, Urofísio e MR Audiocast. Hoje a nossa convidada, uma convidada de elite aqui, gente. Ellen Vicentim, advogada desde 2018, pós-graduada em Direito do Estado e Direito Civil e Processual, atua no direito de família e sessões com enfoque no atendimento de mulheres. Seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o meu convite. E se eu esqueci de algo, pode complementar aqui. Tá ótimo, Carol. Eu que agradeço o convite. A gente já estava queimando a largada aqui no podcast, então já conversamos bastante. E você sabe que eu amo falar sobre todas as questões que envolvem mulheres, todas as questões que envolvem direitos das mulheres e sobre podcast também. Então, uma honra estar aqui e eu espero que o papo seja tão legal para todo mundo que vai assistir quanto estava sendo pra gente lá. Eu acredito que vai ser um episódio, assim, de extremamente importância para todos que estão assistindo. E para a gente começar já, né, aqui com as perguntas, eu quero saber de você o que é ser mulher. Ah, nossa! Começou tranquilo, gente. Tranquilo. Carol, eu acho que eu demorei um pouco para me entender como mulher. Não que eu já não soubesse que eu era mulher no sentido biológico, mas para me entender como mulher no sentido social. Entender que algumas coisas iam ser mais difíceis, iam ser simplesmente diferentes só pelo fato de ser mulher. Realmente, o que você falou no começo de ser comunicadora da complexidade feminina, ser mulher é uma complexidade, na minha cabeça, pelo menos. São muitas questões. Eu acho que a gente pode tentar ficar conversando muitas horas aqui e nenhum homem nunca vai saber o que é ter que levantar cedo e ir trabalhar estando menstruada. Porque realmente a gente fica desastrada, a gente fica estressada, a gente fica chorona. E ninguém nunca vai entender, nenhum homem nunca vai entender o que é isso. Então, na minha concepção, ser mulher é uma complexidade. Ser mulher também já é nascer sentindo que falta algo. Sentindo que a gente está defeituoso de alguma forma. Então... Mas também tem um lugar muito, muito gostoso e muito poderoso que quando a gente encontra, que é... Quando a gente consegue se conectar com a nossa essência e consegue se conectar com outras mulheres que também estão vibrando ali na mesma vibe, ser mulher também é um grande privilégio, no meu entendimento. Poder falar mais abertamente sobre sentimentos, poder refletir mais sobre a vida em todos os seus aspectos, sem ter um pré-julgamento. Eu acho que é de tudo um pouco. Do bom e do ruim, a gente é de tudo um pouco. A mulher consegue ter mais flexibilidade. A Sim. grande maioria A das mulheres, grande maioria. grande parte das mulheres consegue ter essa flexibilidade, entender que a vulnerabilidade não é fraqueza, mas uma força, né? E para os homens não é nada de mimimi, gente. Não, não é. E, inclusive, acho muito divertido, talvez divertido não seja a palavra, mas eu acho muito legal acompanhar que agora
depois de muita luta feminista, os homens também estão percebendo e estão aprendendo que sobre como é se mostrar vulnerável, essa coisa que a gente já experimenta há muito tempo, historicamente falando, né? Então, a gente tem visto mais meninos e homens desenvolvendo mais essa vulnerabilidade, desenvolvendo mais esses sentimentos, falando mais sobre esses sentimentos. E é muito legal quando eles percebem que todo esse movimento feminista também privilegia eles, de certa forma. Agora, eu acho que eles estão começando a se familiarizar um pouco com aquilo que as nossas avós já sentiam, mas não podiam falar tanto. As nossas mães já sentiam, mas começaram a racionalizar. E a nossa geração, está sentindo e está começando a falar efetivamente, né? Sabe que eu penso que ao longo dos tempos, todos nós, existe essa questão do patriarcado, né? Esse peso sobre a mulher, essa medida mais violenta sobre a mulher, tomou um grande espaço, né? Na vida de todos. E a mulher ela aprendeu a ser machista com o tempo. Então, se hoje temos homens machistas, não é só pela questão do pai, mas também pela questão da mulher, da própria mãe, que foi criada nesse movimento, dentro dessa mentalidade. Então, acho que todo esse movimento que foi necessário, é preciso, começou, acho que, quebrar alguns padrões, algumas, né, visões ali. E hoje é interessante que a mulher está tendo cada vez mais compreensão de que ela também está criando homens. Então, é importante que ela também, que nós, né, quando nós fomos mães, eu acredito que você ainda também não é mãe, Não. que eu te sigo ali nas redes, né? Quando a gente for mãe, a gente também precisa trazer essa consciência de que ensinar para os nossos filhos a importância do equilíbrio entre o masculino e o feminino. Essas duas energias que são juntas em equilíbrio são potências, né? Então, hoje a gente está começando a olhar isso e, como você disse, os próprios homens também, ainda uma minoria. Uma minoria. Mas essa minoria, ela está reconhecendo o quanto ela também sofreu. Sim. Com esse machismo, né? O quanto ela não pôde ser livre. E ser livre não é relação de gênero, né? Não é questão de opção sexual, mas da alma livre, né? De poder aprender a acolher suas emoções. Então, hoje a gente vê muito, assim, muitos homens que sofrem e que isso reflete numa relação, reflete num casamento, e aonde a gente vai debater ao longo do programa. Fiquem, aguardem, sobre esses assuntos que estão bem relacionados. Nossa, com certeza, Carol. Desculpa. Que paz. Tem vários pensadores aí muito mais importantes e citados do que eu, obviamente, tipo Foucault, que ele fala justamente que para que um sistema, para que dentro de um sistema um poder seja dominante, uma classe, um grupo seja dominante, ele precisa de apoio entre os dominados, né? Então, isso que você citou de mulheres machistas, de fato, existem entre nós, mulheres, muitas mulheres ainda machistas. Eu acho que até nós duas mesmo, embora a gente esteja aqui falando em um podcast sobre mulheres, se a gente for pensar, a gente vai ter alguns comportamentos machistas para identificar ali. O sistema, ele existe porque dentro do grupo dominado existem apoiadores do dominante, né? Então, a gente precisa mudar não só lá quem está no poder, a gente precisa mudar aqui também entre a gente. Tomar consciência das nossas falhas e dos nossos machismos cotidianos. São duas coisas, dessa questão que você colocou, né? É claro que a gente tem, porque está enraizado ali no nosso inconsciente, na consciência. E por mais que a gente vai buscando informações, a gente vai tentando
melhorar, mudar isso, mudar a nossa comunicação, mas é no inconsciente. É no Né? inconsciente. Aí a gente traz para essa máxima, né? Quem é que realmente coloca os grandões? É quem tá aqui. Então, se quem tá aqui tá nessa inconsciência, inconscientemente está colocando a sua representatividade ali, né? Sim. Então, esse lugar é bem importante da gente começar a mudar os olhares. E eu acho que é um lugar interessante para a gente começar a pensar o próprio direito, né? Porque quando a gente está falando de sistemas jurídicos, a gente está falando de alguém que tem o poder sobre decidir a nossa vida, né? Então, pensar nos machismos aplicados por mulheres, inclusive, nos próprios procedimentos judiciais, etc., vai nos fazer pensar a nossa relação, de que forma nós, aqui no dia a dia, estamos perpetuando esse sistema dominante também nas cortes de julgamento. Antes de eu fazer essa pergunta, eu vi uma coisa hoje, vamos pra fofoca. Se vocês gostam de fofoca, fica aí. Eu ouvi um rios teu, uma mensagem tua, que babado foi esse? É verdade, é verdade. Eu postei hoje, assim, bem no calor do momento. Carol, então, uma pessoa se sentiu muito ofendida pelo meu trabalho. Opa. Por dizer que, por causa da minha atuação com palavras agressivas e intimidadoras, eu estava dificultando o relacionamento familiar. Na verdade, eu não estou fazendo nada mais do que representar a minha cliente no processo, né? A questão é que, em decorrência desse processo, esse processo existe porque em determinado momento a cliente falou: chega, não quero mais permanecer nessa situação. E me contratou. Então, quando ela disse: chega, não quero mais permanecer nessa situação, e contratou uma advogada, é claro que os conflitos começaram a aparecer. Porque até então, enquanto ela não se levantava, não tinha conflito, né? Ela estava lá aceitando. E, enfim, essa situação já se arrasta há um bom tempo. Já não foi a primeira vez, mas aliás, a primeira vez que eu fui denunciada foi. Mas já não foi a primeira vez que a gente teve aí uma novidade. E é isso, ele ficou muito inconformado, ele ficou muito chateado, porque através da minha atuação eu estou fomentando o conflito familiar. E, na verdade, não. Como advogada, eu atuo exclusivamente nos limites do que a minha cliente quer que eu faça. Mas aí ele decidiu me denunciar para o Ministério Público. Dizendo que eu, né, além de dificultar o relacionamento familiar saudável, eu também profiro ameaças contra diversas pessoas e sou muito intimidadora. Eu confesso que eu gostei muito, porque eu passei a minha vida inteira tentando ser uma people pleaser, assim, sabe? Alguém que agrada todo mundo, muito boazinha. Então, ter lido essa palavra intimidadora me deixou um pouco empoderada. Eu gostei. E é tão bom ser amada a história, muitas vezes, né? É uma delícia, porque, de fato, quando a gente decide parar de aceitar as coisas, a gente vai ser interpretada como uma vilã. Vai ser interpretada como uma vilã. A gente tem que se acostumar com essa ideia. E quando você olha, né, até mesmo a partir desse momento, né, que defender uma mulher ali que simplesmente não quer mais estar numa relação, mas a outra parte não quer, então, né, quer continuar numa relação, mas é aquela tal questão, né? Quando um não quer, dois não briga. Sim. Né? Até aí sobra até para advogada, né? Então, dentro de um cenário assim, e até amplo, né? Em vários outros, qual que é a importância do acolhimento jurídico para as mulheres em momentos de vulnerabilidade? E o que define, qual que é a diferença entre o atendimento acolhedor para o atendimento comum? Tá. Eu acho que o atendimento jurídico, qualquer mulher, qualquer pessoa, para tomar qualquer tipo de decisão importante na vida, devia se consultar com um advogado,
né? A gente faz muitas coisas, enquanto sociedade, a gente faz muitas coisas no oba-oba, achando que tá tudo certo. E aí, só depois de muitos anos, a gente vai se deparar com a consequência daquilo. Que, às vezes, pode ser jurídica e, às vezes, é uma consequência chatíssima da vida. Para as mulheres, especificamente, eu acho que o acolhimento jurídico é mais importante ainda, porque a gente, socialmente, está relegada a esse lugar de... eu vou falar aqui de marido porque são as relações mais comuns, mas pode ser qualquer familiar, né? Qualquer tipo de relacionamento, na verdade. A gente está mais acostumada de... o meu marido, ele entende melhor de finanças, ele sabe administrar melhor os bens, ou o amigo do meu marido é advogado e falou tal coisa. E a gente tende a confiar, né? Nós, mulheres, que somos seres mais emocionais, a gente tende a confiar um pouco mais. E aí a gente não procura um atendimento que esteja cuidando dos nossos interesses. Existe esse mito, né, de que a gente não pode conversar sobre planejamento patrimonial antes de casar, etc. Estou usando isso só como um exemplo. Mas existe esse mito de que se a gente quiser conversar sobre planejamento dos bens antes de casar, mulher interesseira, né? Tem esse monte de estereótipos que impedem as mulheres de irem atrás de informação de verdade, de uma informação de alguém que vai proteger os direitos dela. Não os direitos do casal, não os direitos do marido, os direitos dela. Porque aqui, quando a gente está falando de, por exemplo, um casal, estamos falando de 3 pessoas diferentes, digamos assim. A mulher, o homem e o casal. É claro que a gente não casa pensando em separar. É claro que a gente casa porque ama e quer ficar junto para sempre com aquela pessoa. Então, é claro que a gente vai investir tudo que a gente tem financeiramente e emocionalmente naquele casamento. Mas isso não significa que a gente precisa investir isso sem informação, né? Ou sem ter informação, a gente não consegue fazer escolhas conscientes. Então, o que acontece nessa falta de acolhimento, nessa falta de apoio jurídico, é que as mulheres não fazem escolhas conscientes sobre coisas que são determinantes na vida delas. E aí, o aconselhamento jurídico, o apoio jurídico, o acolhimento existe para dar informações claras, entendendo o contexto da vida daquela pessoa. E, nesse caso, um atendimento humanizado, ele se difere muito de um atendimento comum, porque no atendimento humanizado, a gente vai fazer o que a gente está fazendo aqui agora, conversando olho no olho. Eu, pelo menos, quando atendo, eu não gosto de ficar anotando, eu gosto de escutar o que a pessoa está me falando. Eu gosto de prestar atenção na história que ela está me contando. Eu sempre pergunto, me conta por que você chegou até aqui. E aí ela me conta a história da vida dela, do jeito que ela quiser. E depois, se eventualmente eu precisar de alguma informação, eu vou fazendo algumas perguntas no final. E eventualmente, se eu precisar de alguma informação depois, eu pergunto depois, tá tudo bem. Mas naquele momento é o momento que ela tem para desabafar, para chorar, para xingar. E quando ela é acolhida, ela consegue, acolhida de fato, acolhida com afeto, ela consegue perceber que ela não está sozinha, que outras pessoas já passaram por essa mesma situação e que tem alguém que está 100% presente naquele momento com ela. Eu até brinco, né, que depois de um atendimento, eu fico completamente sem energia, eu fico exaurida, assim, eu preciso deitar no chão e ficar ali uma meia hora só deitada no chão, porque, de fato, é bastante demandante emocionalmente fazer atendimentos, especialmente nessa área. E eu acho que isso se diferencia muito de um atendimento padrão, de alguém que só está ali no dia a dia, porque ele quer concluir o caso, né? Quer receber o documento, quer analisar as provas, ver o que tem, que não tem. E isso acaba perdendo alguns detalhes bem ricos, né? Perde. Pro caso, né?
perde detalhes ricos, especialmente quando a gente está falando de casos que envolvem família, no geral. Mesmo que seja uma família que tenha um relacionamento saudável e seja só uma separação consensual, sempre envolve muita dor. Sempre envolve muita mágoa, muita frustração, de assim, o meu plano de vida foi frustrado. Então, nunca é um momento fácil. Mesmo quando é consensual, mesmo quando a iniciativa é da mulher. Então, quando a gente não presta atenção a esses detalhes, a gente perde muita coisa da história da pessoa. E a história da pessoa precisa estar num processo, né? A gente tem esse movimento, né? A gente que está mais ali todo dia no juridiquês, no dia a dia, a gente traz muito isso de quando você olha 10 processos por dia, que é uma média pequena do que os juízes e assessores fazem, aquele processo acaba sendo só um número. Só que ele não é um número, é a coisa mais importante da vida da pessoa naquele momento. De qual área for. E agora, falando do direito de família e falando da violência doméstica, o direito de família em si, o direito de família, só fazer aqui um breve parênteses para quem não é muito familiar, é aquela parte que faz o divórcio, que faz a guarda, que faz os alimentos, pedido de pensão. Essa parte é o direito de família, né? O direito de família em si, ele não abre muito espaço mais para ficar discutindo a vida do casal. Só que quando uma mulher é vítima de violência doméstica de alguma forma, aquilo precisa constar no processo. Porque o processo não pode continuar revitimizando ela. Então, esse contexto familiar, ele precisa ser apresentado para o juiz, de alguma forma. A melhor forma de apresentar isso é lá no começo, tendo uma escuta que seja empática, tendo uma escuta que seja interessada na história. Porque aí sim a gente consegue trazer para o juiz todos os elementos. A gente não vai ficar falando, porque no dia tal fulano falou isso, no dia tal ciclano respondeu aquilo. Mas a gente precisa mostrar o contexto que envolve a vida daquela pessoa, para que o juiz consiga decidir com maior conhecimento, efetivamente, da causa. Tem algumas violências que elas são sigilosas, né? São. E a mulher está sofrendo, mas ela não está tendo consciência que aquilo está acontecendo, né? Como exemplo, a violência... esqueci. Sexual? Não. Psicológica? Psicológica. Sim. De fato. Sexual também. Sexual tem muita mulher que sofre estupro pelo marido e não está tendo consciência que aquilo é um estupro. Exato. Então, a violência psicológica é um tipo... assim, muito específico, porque justamente, muitas vezes, ela não consegue nem reconhecer que aquilo é uma forma de violência, né? Violência sexual, determinadas agressões, tudo isso acontece dentro de casa. As pessoas, por fora, na maioria das vezes, não estão sabendo o que está acontecendo. E não é saber aquela violência que vai diferenciar os rumos do processo. Vamos supor. Se eu estiver sendo muito juridiquês, você me avisa, tá? Mas vamos supor que a gente tenha que dividir uma casa num divórcio. O casal casou, comprou uma casa e separou. A gente tem que dividir uma casa, a regra é clara, 50% para cada um. Beleza. Então, independente se a mulher tiver vivenciado alguma forma de violência no casamento, isso não vai mudar a regra, 50% para cada um. Pode ser que a gente vá atrás de uma indenização, coisa e tal, lá no futuro, mas é um assunto diferente. Não muda. Só que quando ela vê no processo que ela teve voz, que a história dela foi contada da forma como ela queria que tivesse sido contada, e que tem alguém ali que está representando, que está ajudando, que está valorizando a história dela, eu acho que é muito mais importante para a própria autoestima da mulher em si do que para o desfecho do processo. O desfecho do processo
Lógico, tem discussões, tem jurisprudências, tem um monte de argumentos que a gente pode levantar. Mas a regra é uma. Só que isso que você falou na chamada foi tão perfeito porque o direito ele pode ser uma forma de dor ou pode ser uma forma de força. O processo judicial, ele pode ser algo que vai trazer mais dor ainda para a mulher ou pode ser alguma coisa que vai fazer ela sair empoderada, que vai fazer ela sair fortalecida. Porque através do processo ela vai reconhecer que ela tem valor, que é um valor que um valor, uma autoestima que foi minada antes por conta de várias práticas violentas ao longo da relação. E durante muitos anos a gente conheceu um lado que sempre a mulher sai nessa parte de dor, né? Em relação. Tem um... eu vi falar agora, eu lembrei de um filme que nossa, eu adorava na adolescência. O da Legalmente Loira, eu acho, que ela é uma advogada. Ela se torna uma advogada, que todo mundo, né, desacredita. E ela, toda assim, mimadinha, pá, não sabia nem se conhecia, foi lá e se tornou aquele poder todo, né? Sim, Ellie Woods é o ícone da advocacia feminista. É maravilhoso. E, Ellen, o que te trouxe para trabalhar no direito de família e ter esse olhar para a mulher? É muito legal. Na verdade, quando eu era criança, eu queria ser escritora, certo? Gostava muito de ler, gostava muito de escrever. A minha mãe disse, ser escritora no Brasil não dá dinheiro. E eu falei, putz, eu quero ser escritora, mas eu também quero ter dinheiro, né? Brincadeira, criança naquela época não tinha essa consciência. Mas meus pais tinham alguns amigos, promotores, juízes, e advogados e tal, e eles tinham uma biblioteca na casa deles, e eu ficava fascinada quando eu ia ver a biblioteca da casa deles. Aí eu falei, bom, eu vou fazer isso que eles fazem então. E aí eu fui estudar direito, etc. Eu comecei a faculdade falando, vou ser promotora de justiça. Chegou no final da faculdade, eu estava muito envolvida com direito penal, que é a parte que cuida dos crimes e tal. Só que eu estava muito envolvida pela defesa no direito penal. Eu já não queria mais estar acusando, eu já não queria mais estar condenando ninguém. Eu queria estar tentando absolver, eu queria estar ali do lado, argumentando para soltar. E aí, eu comecei a trabalhar em um outro escritório de advocacia. Só que lá eu não conseguia trabalhar com muitos casos criminais porque eles não eram o foco do escritório. E aí eu comecei a trabalhar nesse escritório com algumas coisas de direito de família, um caso ou outro. E aí eu começava a ver aqueles casos. Eu falava, gente, essa mulher, ela não podia trabalhar durante o relacionamento dela porque o marido não deixava. E aí? Sabe? Como que a gente vai resolver? Injustiça interna, como que a gente vai resolver isso, né? A gente começa a estudar aí uma coisa mais na área da violência. O marido está proibindo que ela trabalhe. Então, foi fazendo essas intersecções, assim, que eu fui escolhendo mais ou menos a área. Eu já gostava da parte do criminal, aí eu comecei a gostar do direito de família. Aí eu pensei, vou para uma área que eu consiga conciliar os meus dois gostos. E então eu fui para essa parte de trabalhar com direito de família, especializado em casos que envolvam violência doméstica, de alguma forma. Uau. Não veio pela dor. Não veio pela dor, veio pelo amor, com veio certeza. Pelo amor. Veio pela ressignificação de vários desejos contidos ali, né? Eu queria trabalhar com a escrita. Não virei escritora, mas eu escrevo todos os dias muitas coisas, né? Logo vai ter um livro seu. Se Deus quiser. Como você vê a intersecção entre a psicologia e direito no acolhimento de mulheres em situações vulneráveis? Eu acho que a psicologia é imprescindível para qualquer procedimento judicial. A gente falou agora de pouco sobre como a autoestima da mulher é tão relevante que ela pode sair mais prejudicada ou mais fortalecida por um processo. E esse processo interno de melhora da autoestima, ele, do meu ponto de vista, precisa de um acompanhamento psicológico de alguém para isso, né?
Eu brinco que eu sou uma cadelinha da terapia. Eu já faço terapia há muitos anos. Então, eu recomendo para absolutamente todas as minhas clientes, ou até para quem não é minha cliente, mas vem conversar comigo, eu recomendo também. Falo, você não acha que é interessante fazer um acompanhamento psicológico enquanto você está passando por isso? Porque quando uma mulher está passando pela dor de qualquer tipo de divórcio, de qualquer tipo de separação, de qualquer tipo de decisão muito importante na vida dela, a autoestima dela é muito abalada, né? E especialmente em casos de violência, seja qual for essa forma de violência, física, sexual, psicológica, moral, enfim, a autoestima da mulher é a primeira coisa a ser minada, né? Então, quando a gente está falando de violência psicológica, por exemplo, o cara não chega batendo, ele chega, pô, você vai com essa roupa, mas você tá feia, assim. E vai escalonando aos poucos. E vai, não, mas você não sabe fazer isso. Não, mas você não presta pra nada. Não, mas você só presta pra fazer a comida. Daí no dia seguinte nem a comida tá prestando mais. Então, acaba com a autoestima. Ela vai escalonando e acaba com a autoestima da mulher. Então, a mulher, para ela conseguir sair fortalecida disso, ela precisa de um acompanhamento psicológico, terapêutico, sabe? Mas não só nessa situação, né? Na verdade, eu acho que todo mundo precisa, em algum momento da vida, de algum acompanhamento psicológico e terapêutico. Mas especialmente para alguém que está passando por esse caminho tão árduo, tão burocrático, tão chato, que é um processo judicial, a psicologia é uma ferramenta, um elemento que vai dar muita força, vai ajudar muito na força, na autoestima, na autovalorização, de novo, para que ela consiga enfrentar o resto do caminho. E eu observo bastante ali nas redes sociais que você sempre está trazendo algum livro ali impactante que tem a ver com a psicologia, né? E isso, além de te trazer conhecimento, poder, isso te ajuda ali também no seu acolhimento jurídico? Ajuda. Carol, eu sou uma nerdzinha, né? E eu sou uma nerdzinha, assim, muito perfeccionista. Então, quando eu encrenco com algum tema, na verdade, eu não me sinto completa até que eu tenha a bibliografia mundial inteira daquele conhecimento na minha cabeça, né? Não é geminiana, não, né? Não. Não, mas você sabe que agora no meu processo de terapia atual, eu estou investigando uma possibilidade de altas habilidades. Então, tem ali uma coisa de uma autoexigência muito grande. Mas, enfim, eu sei que eu não vou conseguir ler a bibliografia mundial sobre todos os assuntos. Então, eu estou tentando me acostumar com essa ideia. Mas, de fato, eu gosto muito de estudar sobre vários temas e leio muito sobre feminismo, sobre saúde mental da mulher, sobre coisas desse tipo, porque me ajuda, inclusive, nos meus argumentos, né? Quando eu li... Tem uma psicóloga da área da saúde mental que estuda gênero, a Valesca Zanello. Não sei se você já ouviu falar, mas ela é maravilhosa. Quando eu li um artigo dela, que ela falava que entre as mulheres em situação de depressão, a maior causa apontada era o relacionamento e a maternidade. Aquilo para mim explodiu assim, sabe, a minha mente, porque eu fiquei pensando assim, cara, a vida da mulher ela gira em torno do relacionamento. Então, como eu vou falar de um relacionamento num processo, como eu vou expor uma dor se eu não souber essa conexão entre maior causa de depressão e relacionamento, sabe? Ajuda a gente a criar uma linha de raciocínio, ajuda a gente a argumentar melhor e ajuda a gente a atender melhor também. Porque quando aquela mulher vai narrar pra gente o que ela tá sentindo, a gente consegue entender mais o que ela quer dizer com aquilo, né? Mas eu leio muitas teorias, mas eu tenho um amor, assim, muito grande pela ficção. Livros de ficção. São com eles que eu aprendo muita coisa. Eu acho que eu nunca senti um luto
tão grande de uma mulher vivendo esse processo difícil quanto quando eu li Não Fossem as Sílabas dos Sábados, da Mariana Salomão Carrara. Quer entender um luto de alguém que está passando por um rompimento? E aqui eu não vou dar muito spoiler do livro, então leiam para descobrir qual é o tipo de rompimento. Mas quando eu li aquele livro, eu entendi o que era o luto pela perda de alguém. Assim, a literatura ficcional, ela tem essa possibilidade de expandir coisas que a teoria é muito importante, mas que a teoria nunca vai conseguir atingir tão bem. Que máximo! E quais outros livros que você pode indicar para o pessoal? Nossa, eu já tô falando pra caramba aqui, né? Se eu começar a falar muito sobre livro, Mas só 2. Aí realmente a gente vai ter que ficar até meia-noite gravando. Mas eu acho que é um livro que pode interessar muita gente que te acompanha pela sua área de trabalho, que é a terapia transpessoal, um pouco mais ligada aí, talvez, com psicologia e também sobre direitos, sobre questões femininas. E é um dos livros que eu considero o meu favorito, Talvez Você Deva Conversar com Alguém. Ah, eu já vi esse daí. É maravilhoso. Um dos meus livros favoritos, realmente gosto muito dele. Bom, tirando esse da Mariana Salomão Carrara, que eu acabei de indicar, vamos sair um pouco do tema violência contra a mulher. Vou indicar um outro livro que também trata de várias questões, mas muito atual, que é Retratos de um Viciado Quando Jovem. É uma autobiografia de uma pessoa que escreveu, um editor de livros, que escreveu sobre a vida dele quando ele era viciado em drogas. Então, embora a gente esteja nada a ver com o assunto, né, traz uma reflexiva. É uma reflexão muito grande e é um assunto que está no nosso dia a dia. E faz parte também, ali, em alguns casos. Faz muito parte, infelizmente. Bom, tem bastante coisa pra gente conversar. Quais são os maiores desafios que as mulheres enfrentam ao buscar proteção legal em momentos de vulnerabilidade? Bom, maiores desafios, eu acho que a gente, como estávamos falando no começo, só por existir a gente já tem um caminho bastante mais tortuoso, né? O que eu vejo muito na minha prática é a dúvida. É uma espécie de autodúvida. Não tem certeza daquilo que viveu, ou não tem certeza porque falaram para ela que não é tudo isso, sabe? Então, a mulher começa a duvidar muito de si mesma. É o medo do julgamento. Tem muito isso. Parece coisa de 1950, né? Mas, infelizmente, tem muito isso ainda. É muito normal a gente ouvir. Mas o que vão pensar de mim? Mesmo porque são padrões, né? São padrões ali no inconsciente. Então, o que a minha avó falou, o que a minha avó ensinou, o que minha mãe aprendeu, o que a mãe me passou, e assim vai indo, né? E vai... Daí, quando chega, tipo, e aí, será que é tudo normal? E o que é essa normalidade, né? Uhum. Será que eu posso ou não posso ser diferente? Daí vai romper um pouquinho ali também, né? Com essa herança, com essa honra familiar de ser diferente. Será que eu tô ficando louca? Será que eu não tô exagerando? É exatamente isso. Porque a gente tá acostumado a normalizar tantos padrões disfuncionais que quando chega, eu acho que esses são as maiores dificuldades, as autodúvidas, nem sei se esse termo existe, e os pré-julgamentos. Se não existe, a gente criou agora. Criamos agora. E é interessante esse lugar, porque agora, como doula, né? Antes de ser doula, eu já atendo trabalho com gestantes, né? E observo que algumas vezes, chega para mim algumas vezes, algumas mulheres que estão puérperas, estão com um bebê ali 1 ano, 2 anos, e não está encontrando nessa relação uma relação de apoio, uhum. né?
E eu sempre levanto, e lógico que meu papel realmente é levantar algumas questões para essa mulher encontrar a resposta que ela precisa, não sou eu que vou dar, né? E é desafiador, né? E como que o direito da família pode contribuir para a recuperação emocional dessa mulher que está passando pelo divórcio ou que deseja passar pelo divórcio e não sabe como, sendo que só não tem uma rede de apoio? Como que eu vou sair dessa relação que, teoricamente, financeiramente tá amparando, mas emocionalmente tá deixando a desejar e isso tá me machucando, tá me matando? E como que eu vou lidar com o meu luto, né? Que agora deixei de ser a mulher que eu era, estou sendo mãe, exclusivamente mãe, então nessa parte do puerpério também é um luto. Né? E Sim. nesse momento não é o momento ideal para trabalhar, ainda mais se estiver dentro dos 40, né, 40 dias ali que está sangrando, né? Sim. Então, como é que fica e como que o direito pode estar auxiliando nesse caso? Ai, Carol, eu acho que assim, uma das minhas maiores indignações, apesar de amar a minha profissão, é que o direito, quando alguém precisa procurar um advogado, especialmente uma mulher nessas situações que a gente vem conversando, é porque ela já perdeu a esperança em todo o resto, né? O direito frequentemente não deveria ser, mas o direito frequentemente é a última opção das pessoas. E é uma indignação que eu tenho na minha vida, que é o direito, ele pode até dar caminhos para várias coisas, mas muitas coisas ele não soluciona. Então, quando a gente está falando de mulheres puérperas, fica ainda mais nebulosa a situação. Porque o luto é um luto duplo, né? É um luto duplo e que muita gente não conhece, muita gente não sabe. O que a gente estava falando aqui no começo, né? Um homem nunca vai saber o que é trabalhar menstruado. Então, um homem nunca vai saber o que é um puerpério, entendeu? E não existem regras específicas de auxílio para mulheres puérperas nesse tipo de processo de família. Uau. Não existem regras específicas. Uau. Pois é. Então, é assim, existe lá a regra básica e você que segura os teus rojão, independente se os teus rojão forem muito mais explosivos do que o do resto do mundo. Advogada. Como a gente pode mudar isso? E criar esse amparo para essas mulheres, porque assim, tem muitas mulheres que às vezes só não tá essa questão mais emocional, ela não tá se sentindo bem, existe algumas questões ali, né? Às vezes nem sempre é violência, mas e quem tá sofrendo uma violência? Como é que amparo é esse? Bom, vamos por partes aqui. Uma mulher puérpera ou não que precisa se divorciar, o primeiro conselho que eu dou para qualquer pessoa é procure uma rede de apoio. Então, retome o contato com as suas amizades. Ah, mas a gente brigou faz muito tempo e eu não tenho mais. Mas era uma pessoa importante para você? É uma pessoa em quem você confia? Chega para ela e fala, eu estou passando por um momento muito difícil e eu preciso de alguém do meu lado. Primeira coisa, procure uma rede de apoio. Porque sem a rede de apoio, a gente não vai para lugar nenhum. Agora, vivendo uma situação de violência, a rede de apoio é ainda mais importante. E o auxílio jurídico, da mesma forma que uma rede de apoio, é importante. Porque vai ter alguém lá que vai resolver a burocracia. Quando a gente está enfrentando um momento de separação, divórcio, de qualquer coisa nesse sentido, a gente tem muita burocracia para lidar. Ai, com quem vão ficar os bens? Como que vai ser a guarda das crianças? Como que vai ser pensão? É muita coisa para pensar. Então, quando a gente consegue terceirizar pelo menos uma parte disso e falar, não, tem alguém olhando, tem alguém cuidando disso, já é um peso a menos, né?
É lógico, as mulheres vão continuar preocupadas, mas é um peso a menos, porque tem alguém ali junto ajudando a carregar esse lado da dor. E que entende sobre as leis que pode Exato. encaixar ali dentro, né? Então, assim, mesmo não existindo regras específicas para mulheres puérperas, vai ter alguém ali que sabe o direito e que vai ajudar no direito, não no puerpério, mas que vai ajudar no direito. A rede de apoio ajuda no emocional, em todo o resto. Quando uma mulher está sofrendo uma violência, agora falando especificamente disso, e precisa se separar, a indicação primordial é peça uma medida protetiva de urgência, né? E aqui a palavra é de urgência. Então, a gente não pode ficar esperando, pensando muito se a gente quer ou não. Sofreu a violência, tem que pedir uma medida protetiva de urgência. Hoje em dia, eu acho importante fazer esse esclarecimento, porque não são todas as mulheres que sabem, não é mais necessário registrar um boletim de ocorrência para fazer um pedido de medida protetiva. Você pode, tanto com a sua advogada, quanto direto na delegacia, falar: eu só quero a medida protetiva. E não precisa começar um boletim. Porque muita mulher fala assim: mas eu não quero que ele vá preso. E tá tudo bem, são questões emocionais e psicológicas que a gente não vai entender. A mulher, ela só quer sair da relação, ela não quer punir o ex-companheiro. Então, ela pode fazer esse pedido só do protetiva, sem necessariamente iniciar um processo criminal para que o ex-companheiro vá preso. Essa é uma parte muito importante. Se está vivendo uma situação de violência, procure ajuda policial, jurídica, o mais rápido possível, para assim tentar ou afastar o companheiro do lar, ou impedir o contato, ou tentar pedir uma suspensão das visitas familiares aos filhos, como uma forma de manter aquela mulher segura temporariamente, até que aquele vínculo jurídico, mas também emocional, também afetivo, esteja rompido. Então, é uma forma de manter segurança. E a medida protetiva salva vidas. Salva vidas. A violência, ela escalona. E quando a gente consegue interromper no meio, ela pode salvar a vida de muitas mulheres. E agora, falando sobre as lacunas legislativas que temos por aí, em relação ao puerpério especificamente, que foi uma pergunta muito legal que você fez. Como a gente muda isso? A gente muda isso lá no Congresso Nacional. A gente muda isso nas câmaras estaduais, nas assembleias estaduais. A gente muda isso nas câmaras de vereadores. Então, a gente muda colocando representantes do povo que representem os nossos interesses enquanto mulheres nos órgãos legislativos, e a gente muda no direito, no judiciário, a gente muda fazendo esses pedidos reiteradamente para o juiz, vendo eles serem reiteradamente negados e levando reiteradamente as questões para o Tribunal de Justiça até conseguir começar a formar jurisprudência. Que jurisprudência é basicamente a decisão que vai começar a servir de guia para as próximas decisões que tratarem sobre aquele mesmo assunto. Então, quanto mais vezes a gente levar questões específicas das mulheres para o Poder Judiciário, mais elas vão começar a ser analisadas pelos juízes, pelos desembargadores, pelos ministros do STJ, do STF, e vão começar a reverter em decisões. Então, é só a partir de muita luta. Começando pelo incentivo, né? Começando por ir lá e levar a causa, né? Começando pelo incentivo. E eu acho, Carol, aqui eu faço um elogio a você mesmo de ter pensado. Primeiro que eu assisti os episódios anteriores, a gente estava conversando sobre isso. De ter pensado nesse podcast para falar sobre tantos assuntos diferentes do universo feminino. E também por trazer uma pessoa do direito. Porque eu acho que uma parte do que eu tento fazer no Instagram, embora não com muita constância, é incentivar com que as pessoas vão atrás da informação, ao invés de só ficar passivamente aceitando e recebendo tudo.
Obrigada. Eu observo, assim, acho que até pela minha história de vida, mas que eu comecei a ter conhecimento sobre algumas coisas que estavam acontecendo conforme eu fui crescendo, que eu fui buscando me autoconhecer. Eu vejo, eu tenho um matchzinho ali no direito, mas eu estudaria? Não. Mas eu dou um matchzinho. E porque assim, é importante, é de extrema importância a gente compreender, e eu acho que o direito traz muito isso, dependendo todas as áreas do direito, ele traz esse lugar de conhecimento a gente como sociedade, como indivíduo, né? Então, o que eu posso e o que eu não posso, a gente começar ali a ler tudo, daqui a pouco a gente vai entender que a gente pode fazer nada. Mas a gente também pode fazer muita coisa. E tudo que for fazer, é fazer com coerência. Então, assim, eu vejo que tem uma relação, como você estava dizendo ali, né? No início quando as pessoas vão se casar, as pessoas elas não tendem a ter uma conversa difícil e que criou uma questão assim também há muito tempo atrás. Eu acho que isso está mudando um pouco hoje. Vamos casar, vamos fazer. Às vezes até sai um pouco na mídia assim, um pessoal fomentando alguma coisa. Porque fulano fez um contrato pré-nupcial, alguma coisa. Vira um auê. E é preciso, é importante isso. Sim. Né? E até você, quando você estava falando sobre isso, eu falei, olha que interessante. Essa semana, para uma cliente que também vai casar, né? Aí tava com algumas questões, eu falei, gente, vocês dois, faz como se fosse um contrato. Escrevendo o que vocês... o que cada um gostaria e não gostaria de ter no relacionamento. Sim, gente, é claro. Aí você traz essa questão, assim, né? De vamos entender... Gente, é questão de autoconhecimento. Então, o direito traz esse autoconhecimento para nós, né? Lógico. Então, quando me surgiu, né? Foi ali crescendo essa vontade de trazer esse programa... entender também pelas minhas dores, e quanto mais nesse caminho de terapeuta, quanto eu fui enxergando as dores também das outras mulheres e também dos homens, né? E então trazer o direito, trazer essa fala, principalmente tem muitas mulheres que têm medo de tomar algumas decisões, né? Tem mulheres que têm medo de sair de um relacionamento porque já estão condicionadas, estão assim, se adoecendo cada vez mais, uma raiva crescendo cada vez mais, que essa raiva também não é ideal, não é interessante, porque isso pode virar contra ela, né? Em alguns casos, algumas mulheres querem ser livres e estão ali com um bebezinho. Como que é que eu posso ser mulher? Como que eu posso ser mãe? Como que eu posso trabalhar? Então, tem muitas dores. E eu sempre vi no direito... Eu estudei muito para concurso público. Então você precisou estudar bastante direito. Eu estudei sobre um pouquinho ali para concurso. Eu falei, não é isso que eu quero. Então, a gente já começa a ver ali na Constituição o que é importante. Então, hoje eu vejo, até como mulher, quantas vezes é importante a gente ter conhecimento sobre... o que eu tenho de proteção, o que eu não tenho de proteção, o que eu posso, o que eu não posso, até mesmo para quem trabalha em empresas. Quantas vezes já não sofri algum abuso dentro da empresa? Quantas mulheres não sofrem? Sim. Né? Então, é só relacionamento dentro da família? Não. Isso é importante, isso empodera, porque o que acontece? A gente vai ficando, vai sofrendo, aí, às vezes, comenta com uma pessoa que é leiga no assunto e acha que está normal. Porque eu passei por isso, então tá tudo bem você passar, é normal, né? Casos de estupro. A gente vê aí uma recorrência até dentro ali da constelação familiar, a gente vê que a avó sofreu, a mãe sofreu, a filha sofre também. Poxa, é um padrão muito forte. Então, será que eu posso mudar um pouco esse padrão? Não, aliás, pelo meu aspecto... né, emocional, mental, mas também buscando algumas informações que vão me validar e vão me proteger. Então, Com acho que certeza. o direito traz muito isso de proteção, de você saber. Então, é autoconhecimento. É autoconhecimento.
o conhecimento liberta, né, Carol? O conhecimento empodera. Quando a gente tem conhecimento, a gente se sente mais forte, né? Então, é muito importante. Na verdade, eu acho que algumas coisas do direito tinham que ser básicas, assim, desde a época da escola, né? Não só da faculdade de Direito. Mas a gente está falando tanto de autoestima, né? De como a autoestima da mulher ela já é muito vulnerabilizada em diversos tipos de situações. Mas quando a gente conhece, quando a gente tem conhecimento do mundo, da vida, a gente se olha com um olhar de um pouquinho mais de auto-amor, né? A gente fala assim, poxa vida, eu sei disso, eu tenho valor, eu sei disso. Saber disso me constitui, então eu não sou vazia completamente. Eu tenho... Estou abandonada, né? Não estou abandonada. E você trouxe uma fala que eu gostaria de dizer que uma advogada, mulher, gente, eu sou defensora das mulheres. Ela é muito importante para você se sentir representada. Sim. Eu já ouvi muitos casos de mulheres que sofrem e que sofreram algum tipo e que hoje lida severamente com o que isso aconteceu na vida. E muitas vezes que fizeram um boletim de ocorrência ou não, que foram buscar numa delegacia e foram taxadas, foram descriminalizadas, tô falando a palavra certa, nem sei. Eu acho que Discriminada. Foram discriminadas e o quanto isso, assim, hoje eu vejo o quanto impactou. Uhum. Então, é importante você... Custa caro? Depende, né? Depende do que é caro. É caro você colher lá no futuro algo que não teve coragem ou que sentiu coagida em questão, sei lá, financeira. Mas é importante ter alguém que está ali e está falando por você. Sim. E vulnerabilidade, acho que isso é muito importante a gente trazer, que vulnerabilidade não é fraqueza, é força na mulher. Com certeza. Então, também, assim, sentir vulnerável é entender que ali é o teu momento de força e que não é de fraqueza. Então, assim, eu não compreendo, eu não sei, ou eu estou com receio de ir sozinha até numa delegacia. Então, deixa eu encontrar uma pessoa que vai me dar vai trazer... Como que eu posso falar? Vai unir a força dela com essa que eu já estou encontrando, que eu não sei de onde mas que existe. Porque a vulnerabilidade com força é o teu poder. Agora, acreditar que eu sou vulnerável, eu sou tadinha, isso não é vulnerabilidade. Não, isso é fraqueza. E isso é um lugar de estou aonde tenho que estar porque está confortável. Ah, mas está sofrendo. Como você disse, vulnerabilidade e fraqueza são duas coisas muito diferentes, né? Eu acho que o que traz esse poder para a vulnerabilidade é a gente reconhecer as nossas faltas e trabalhar a partir delas. Então, investir em um advogado é exatamente isso. É um investimento. E um investimento na paz. É um investimento na saúde. É um investimento na tranquilidade, no conforto. E, assim, muita gente vê ainda o advogado como uma despesa. E, de fato, não é legal enfrentar um problema e ainda ter que pagar alguém para resolver, né? Mas é um investimento na paz. Porque alguém ali vai estar terceirizando... Você vai estar terceirizando seu problema para alguém. Você vai estar com outra pessoa. Isso que você falou foi muito lindo. Alguém vai unir a força dela com a sua no momento que você está precisando. Então, na verdade, não é uma despesa. É um investimento, né? Sim, porque eu vejo muitas pessoas assim... mas vou chegar lá, vou falar o quê? Ah, mas se eu falar, vão me incriminar. Uhum. Se eu falar, não vão acreditar. Se eu falar, não vão acreditar em mim. É a que eu mais ouço.
Então, ter pessoas que acreditem, né? Às vezes Sim, pode até que não acredite, mas que esteja ali do teu lado para, né, fazer a tua voz sim, ser ouvida. Acho que esse é o principal, né? Porque em alguns lugares que vai encontram descaso. Ainda existe isso muito, sim, com né? certeza. Na verdade, sempre existiu muito e a gente está lutando para mudar isso agora. Mas, por exemplo, a própria necessidade de... A própria obrigação de da criação de delegacias especializadas no atendimento das mulheres é muito recente. É muito recente na história do Brasil, né? A própria Lei Maria da Penha existe faz 20 anos. Então, é 19 anos. 19 anos. A própria Lei Maria da Penha existe há 19 anos. Vai fazer 20 agora em agosto, se eu não me engano. Então, assim, a gente precisa mesmo de alguém que conheça as nossas dores para estar do nosso lado, porque historicamente as nossas dores sempre foram muito anuladas. A gente precisa de alguém para estar do nosso lado, porque mesmo na delegacia especializada em atendimento de mulheres, que eu pessoalmente gosto muito da delegacia aqui de Ourinhos, sempre fui muito bem atendida acompanhando as minhas clientes, mas mesmo assim, muitas pessoas de repente pegou a escrivana um dia ruim, entendeu? Não estou nem falando só daqui. De repente pegou a escrivana um dia ruim. De repente a estagiária estava começando ali naquela semana no estágio e ainda não sabia lidar. E vai passar mais insegurança ainda para aquela mulher. Então, de fato, ter alguém que já conhece o procedimento do lado dá muito mais segurança. E traz ordem para quando precisa de ordem, né? E fazendo um adendo, assim, antes de a gente ir para os finais, né? É, entender também, olha, eu já metendo o bedelho onde nessa chamada, né? Vamos lá. Eu penso que quando a gente está olhando para a questão da mulher, a gente também está olhando para a questão dos filhos. Então, a gente também tem ali o que vai amparar a criança também, né? Tem o direito que vai amparar essa criança. Então, tomar essa atitude, tomar uma atitude, seja ela em qual nível for, é amparar também, né? Esse filho. Sim. Me corrija se eu estiver errado. Não, você está completamente certa. Eu trabalho a partir de uma perspectiva que é o filho, ele vai aprender a ser feliz vendo a mãe ser feliz. Vendo a mãe e o pai ser feliz. Enfim, mas vendo a mãe ser feliz. Então, se esse filho cresce vendo a mulher sofrendo, frustrada no relacionamento, ele não vai aprender o que é uma felicidade, o que é um relacionamento saudável de verdade, né? O filho cresce vendo os nossos exemplos. Quando a gente toma determinadas atitudes, a gente também está protegendo a felicidade e o desenvolvimento dos filhos dessa mulher. Quando a gente está afastando um pai violento de dentro de casa, é violento, mas ele só bate na mãe, sempre foi um bom pai. Me desculpa, a perspectiva que eu trabalho, que eu entendo, é que não tem como um pai que maltrata a mãe na frente dos filhos, embora não bata neles, ser um bom pai. Não entra na minha cabeça. Que tipo de exemplo que ele está dando? Essa criança, vendo isso, ela já vai ser constituída com trauma na vida dela. Então, não tem como ser positivo. Quando a mulher ela toma uma atitude em prol da própria felicidade, ela também está protegendo os filhos. E isso eu nunca vi acontecer ao contrário. Eu vou... Me surgiu uma curiosidade aqui. E a gente está falando e defendendo muito a mulher. Sim. E quando o caso, a mulher, ela é quem proporciona a violência, quando ela é exatamente esse lugar. Quando ela proporciona a violência dentro de casa, dentro da família, como é que você olha para esse lugar? Bom, eu sou uma mulher feminista, que significa que eu defendo mulheres, mas que eu compartilho de ideais de igualdade e
perspectiva de igualdade no futuro, mas eu não acho que todas as mulheres são seres humanos incríveis e impecáveis, né? E isso não anula o meu feminismo. Existem sim mulheres violentas, existem sim mulheres maldosas e existem sim mulheres que praticam o mal dentro das próprias famílias. Para elas, a gente aplica o direito penal comum, a gente aplica o direito de família normal, e elas também merecem ser punidas da mesma forma que os homens merecem ser punidos quando praticam uma violência contra a mulher. A única coisa dessa proteção à mulher é porque é um grupo social majoritariamente subjugado. Mas não significa que não tem, com perdão da palavra aqui, não tem bastante gente safada no meio desse grupo também, né? E que merece, sim, receber o que está prescrito na forma da lei. Ok. É que a gente sempre Era ouve... isso? Não, é importante trazer... sabe, me veio essa... Me sopraram aqui, né? Que é importante a gente trazer esse levantamento, porque é importante a gente defender, nós como mulheres, claro, óbvio, mas também entender que... E reconhecer que existe esse lugar que a mulher também causa muitos danos, né? Que algumas mulheres, né? Não todas. Então, entender que também vai ter um suporte, principalmente para a questão dos filhos, né? Que existe esse lugar também que a mulher pode... E, assim, independente dela... Mesmo ela cometendo esses atos, sendo uma mulher violenta, ela também ainda, eu acredito que ela deva ter, né? Um olhar de... Não é de amparo, mas um olhar humanizado para ajudar ela a tratar isso dentro dela. Sim. Né? Independente se da violência, do que ela tiver que arcar ali com a punição, mas que exista um ponto também de apoio para essa mulher se regenerar. Acho que é essa palavra, se regenerar. Sim. Assim como para os homens, eu acredito também precisa ter esse lugar de regenerar, né? E isso eu não estou falando em questões de psicopatas, não. Pessoas... normais. Comuns. Né? Porque aí já é um outro nível, né? E que também exista. Então, acho que é um ponto importante, porque assim, não é só tudo romantizado. Não, de forma nenhuma. A gente que trabalha com pessoas, a gente não consegue ver as coisas de forma romantizada, né? E esse apontamento que você faz é muito importante porque defender mulheres não significa que a gente acha que é todo mundo muito bonzinho, muito lindo. A gente tem conhecimento, a gente tem consciência de que talvez tem mulheres que mereçam, sim, a penalidade quando praticam alguma forma de violência, ou que mereçam, sim, também ser afastadas dos filhos quando elas são as pessoas que estão prejudicando a convivência, estão prejudicando o desenvolvimento do filho. Então, de fato, existe. E quando é a mulher que está prejudicando o desenvolvimento dos filhos, por exemplo, o pai também tem plenas possibilidades de fazer o pedido de guarda. Também tem, juntando as provas necessárias, plenas possibilidades de pedir a suspensão das visitas por um tempo. Seja porque essa mulher está em situação de drogadição, enfim, independente do contexto, mediante prova, obviamente. Mas o pai também, como responsável pela criança, ele também tem a obrigação de zelar pelo filho dele, né? Então, quando os papéis são inversos, tem sim meios legais no direito que os pais devem procurar para fazer valer os seus próprios direitos e proteger os filhos. A gente só foca mais na mulher quando a gente fala de guarda, essas coisas, porque no Brasil temos mais de, nem sei quantos, 2 milhões, 5 milhões de crianças sem o nome do pai no registro de nascimento. Então, normalmente, quando a gente fala de guarda e quando a gente conversa na rua com mãe solo,
Quando a gente conversa com pais solo, a gente vê que normalmente quem fica com a criança a maior parte do tempo é a mãe. Então, essa parte do direito de família, e especialmente porque eu trabalho com essa área, mas tem advogados que são especializados na defesa de homens também, por exemplo, né? Mas eu falo mais disso porque é a minha área de trabalho, mas o direito, ele existe para regular todas as formas, né? Ele tem que dar uma solução para tudo. Eu tô aqui pensando se eu faço mais 2 perguntas ou não. Que eu acho que essa pergunta que me surgiu, assim, acho que acabou fechando, englobando bastante tudo que a gente falou, né? Acho que essa é a importância. E eu gostaria já de deixar um convite para um próximo, se você aceitar, para a gente falar sobre o direito... Oh, meu Deus, esqueci agora. O direito afetivo. Vamos! Principalmente agora nesse finalzinho, nessa fala, tem algumas questões, eu acho que era interessante a gente também trazer e falar sobre. Até teve uma época que eu tinha um colega que ele sempre ficava me mandando indignado com algumas questões, né, que estava surgindo, que estava acontecendo. Aí até um cliente meu que é advogado, eu falei assim, viu, tá sabendo de tal coisa? Nossa, Carol, essa lei já existe há muito tempo. E assim, faz muito tempo que eu nem ouço falar, né? Então eu falei, é interessante talvez a gente falar sobre esse lugar aí da relação dos afetos. Nossa. Né? Dessa Oh, meu Deus. Pior que eu nem sei que palavra que você quer falar. Não, eu sei, eu enrosco. Tá. Paternidade afetiva. Não, tá. Perfeito. Acho que era legal trazer. Não, super. A gente focou muito na parte das mulheres, vivências, violências hoje, mas podemos fazer um episódio inteiro também sobre paternidades, masculinidades e essas coisas aí também, super legal. Que eu acho que... E isso, acho não, né? Isso faz parte desse complexo do feminino, né? Vai. É isso, vamos ficando por aqui. Ellen, muito obrigada pela tua presença, por todo esse esclarecimento que você trouxe aqui para nós, né? E como que as pessoas fazem para te achar? Como que elas podem entrar em contato com você? Carol, mais uma vez, eu que agradeço. Falo bastante, né? Você percebeu? Adoro, que eu praticamente não te deixei perguntar nada, porque eu não paro. Mas é porque quando eu me empolgo, o negócio vai. Não, é legal que o teu olho vai brilhando, assim, né? Tanto que gosta Isso que é importante, isso que é gostoso. De fato, quando eu me empolgo, o negócio vai. Eu espero que tenha sido tão legal para você, quanto foi para mim e para quem vai assistir também. Eu espero que seja tão legal quanto para mim foi gravar aqui. As pessoas podem me achar nas redes sociais, no Instagram e... Basicamente é só o Instagram que eu uso mesmo, pelo @EllenVVicentim. Sem H, assim, ó, desse jeito. Ellen Vicentim. Eu vou deixar também ele na descrição do... Perfeito. É isso. Vamos encerrando por aqui. Quero agradecer novamente as nossas parceiras, a Clínica Madre, Performance Pilates, Urofísio e MR Audiocast. Se esse tema de hoje te tocou, encaminha para as amigas, encaminha para quem está precisando muito de uma advogada nesse momento de vida e de uma terapeuta. É isso aí. Obrigada, Carol. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.